O próprio Valdemar da Costa Neto acabou de soltar uma bomba que deixou a esquerda, Lula, muita gente desesperada, gente. Então ele vai trazer todos os detalhes e destaques dessa reviravolta que acabou de acontecer. Essa decisão está ligada ao ministro Nunes Marques, presidente do TSE. Essa decisão está ligada a Nunes Marques, presidente do STF. E vou mais longe, gente. Tem gente dizendo aí que Bolsonaro pode voltar até a ficar elegível novamente, gente, tá? Plot twist escarpado, reviravolta. Bolsonaro pode ser solto a qualquer momento, tá? Principalmente nos próximos 20 dias. Eu vou trazer todos os detalhes. Fiquem nesse vídeo aqui porque tem duas informações referente a esta notícia maravilhosa que acabou de explodir. E é dia de comemorar, é notícia para comemorar. Se não tiver champanhe, pega o cafezinho, porque é motivo de comemoração. E além dessa informação, se por um lado saiu notícia maravilhosa para o Bolsonaro, por outro lado saiu notícia terrível, mas terrível, não só uma notícia, mas duas notícias. É notícia terrível em dobro para Luiz Inácio Lula da Silva, que eu vou trazer nos mínimos detalhes nesse boletim. Além dessa, gente, outras várias informações. Só falo uma coisa, esse vídeo aqui é um dos mais importantes que eu já postei aqui nesse canal. Principalmente aqui, neste ano de eleição, porque a notícia, o Bolsonaro acabou de receber a melhor notícia do ano, gente, tá? Bolsonaro pode ser solto, livre, leve, solto a qualquer momento. E eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes. Gente, peço carinhosamente, como a notícia é maravilhosa, como a notícia é boa, deixa o joinha de vocês, deixa o like, aqui embaixo tem o joinha, deixa o like de vocês, para que a própria plataforma entenda que o conteúdo é importante e relevante, e compartilhe para as outras pessoas que também querem ter acesso aqui a essas duas informações maravilhosas do Bolsonaro, que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. Então deixa o like de vocês, deixa o joinha, compartilhe e se inscreve aqui embaixo no canal, porque tem notícia boa que está para sair a qualquer momento. É importante que você esteja inscrito aqui no canal para não perder nenhum detalhe. Antes de trazer aqui a matéria, trazendo os detalhes dessa notícia maravilhosa, que eu considero a melhor notícia do ano para o Bolsonaro, sem a menor sombra de dúvida, sem precedentes. É a melhor notícia do ano. E esta informação está ligada ao ministro do STF, do TSE, presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. Mas antes de trazer a matéria, deixa eu trazer o vídeo do deputado federal Maurício Marcon trazendo novos detalhes desta decisão que pode sair a qualquer momento, que pode não só libertar o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro livre da prisão domiciliar. Imagine Bolsonaro livre, leve e solto novamente, fazendo campanha. Inclusive, para além dessa notícia da soltura do Bolsonaro, ele pode ficar elegível novamente. É surreal. Antes de trazer a matéria, deixa eu trazer o vídeo do Maurício Marcon trazendo aqui bastidores dessa notícia que devastou a esquerda nesse dia de hoje. A esquerda está desesperada com a possibilidade do Bolsonaro ser solto, sair da prisão domiciliar e ainda possível elegível novamente, podendo concorrer cargos públicos. Vocês vão entender, vejam só. Jair Bolsonaro pode ser solto e se tornar elegível? Olha, então deixa a gente sonhar, pelo menos foi isso que o presidente Valdemar falou hoje. Quando o Lula estava preso 580 dias, você imaginava que ele fosse ser candidato à presidência da República? Tudo pode acontecer. Então você vai trabalhar com a possibilidade do Bolsonaro. Quem deu esse direito pro Lula? O ministro Fachin, que é um homem de bem, que é um homem de respeito. Bem, pessoal, o resumo da ópera é o seguinte, estudei bastante aqui para não falar nenhuma bobagem. O que acontece? O presidente Bolsonaro, através de seus advogados, entrou na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma revisão de pena, ou seja, obviamente, tirando aquela pena que ele foi condenado a 27 anos. Caiu no colo do ministro Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques pediu para a PGR em posicionamento, a PGR, que é a sala completa do Alexandre de Moraes, disse que não concorda, mas isso não interfere, tá? O ministro Cássio Nunes Marques vem esperando este momento de dar a liberdade ao presidente Bolsonaro já há algum tempo, né? Já está se enrolando esse processo. O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, talvez, aos 49 do segundo tempo, o ministro Cássio Nunes Marques
faça, então, defira liminar que basicamente anula a condenação do presidente Bolsonaro e ele volte a ser solto. Ele ainda não se tornará elegível, porque ele tem uma condenação no TSE, aquela reunião dos embaixadores, mas também lembrando que no TSE, Cássio Nunes Marques e André Mendonça são quem comandam, 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro. Bom, vamos supor que aconteça essa liminar. O que vai acontecer? Pode ser que o ministro Cássio Nunes Marques delegue à turma, ou seja, a segunda turma, a decisão. E lá na segunda turma a gente tem o Fux, o André Mendonça e propriamente o Cássio Nunes Marques. Seriam 3 votos contra o voto do Gilmar Mendes. Lembrando que o Fux assumiu então a presidência dessa segunda turma, então seria pautado esse pedido de revisão criminal. Então provavelmente a gente teria uma vitória. Mas também há outros mecanismos do Supremo que levaria esse caso a ser julgado pelo pleno, pelo plenário. E aí entra esse elogio que o presidente Valdemar faz nesse vídeo ao ministro Edson Fachin, porque um dos que poderia colocar imediatamente a ser votado a questão da liberdade do presidente Bolsonaro seria o ministro Edson Fachin, que é o presidente da corte hoje. Ou seja, ele pode, em outro momento, dizer que não, vamos esperar, o presidente Bolsonaro vai ser solto, vamos ver como a sociedade reage, por aí vai. Mas suponhamos que seja imediatamente colocado no plenário virtual, também o ministro, como o próprio André Mendonça, pode pedir vistas e retardar o julgamento final. Nesse período, pelo que eu consultei aqui, o presidente Bolsonaro ficaria solto. Vocês imaginem a reviravolta eleitoral que nós teremos caso isso se concretize. Nem precisaria ficar elegível, que seria o certo. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, deveria ser o candidato da direita. Mas imaginem vocês o presidente Bolsonaro sendo solto, podendo dar entrevista, podendo falar e podendo ter as rédeas da campanha do Flávio Bolsonaro. É uma reviravolta inimaginável que a gente tem que reforçar as orações para que ela aconteça. Suponhamos que Bolsonaro seja solto. E neste meio tempo, 15, 20 dias, até que haja o julgamento lá no Supremo. Ele comece a dar entrevistas, comece a mobilizar a sociedade, comece a engajar novamente as pessoas na campanha do Flávio, propriamente na sua própria campanha. Vocês imaginem o Supremo vai colocar o Bolsonaro de volta na cadeia? O Lula vai sair fragilizado quanto perante uma decisão dessa? Porque ele vai estar mostrando que ele é um covarde, que ele precisa prender o seu principal adversário para conseguir vencer a eleição. De outra maneira, vão deixar o Bolsonaro solto. Deixando solto, o Lula sabe que não tem a menor chance de vitória. Olha que a eleição ainda promete muita coisa. Espero que o presidente Valdemar esteja coberto de razão. Vamos seguir acompanhando. Meu Deus, gente do céu, que reviravolta, meu Deus do céu. Sonhar ainda é de graça. Gente do céu, que vídeo maravilhoso. Que vídeo maravilhoso do Maurício Marcon. Gente, compartilhem, gente. Explode esse vídeo. Compartilha nas redes sociais que você participa. Porque a informação, isso aqui, como diz meu conterrâneo, cantor Leonardo, lá de Goiás, gente, a notícia não é boa, não, a notícia é excelente. Vai que isso aqui dá certo, gente. Cássio Nunes Marques. Ah, Fabiana, mas se for pro plenário é mais difícil. Gente, vamos torcer que fique na segunda turma. Que lá na segunda turma, basicamente, é dado como certo. Lá tem o Luiz Fux, tem o André Mendonça. A coisa lá é completamente diferente, tá? É completamente diferente. Tem Nunes Marques, tem André Mendonça, tem Luiz Fux, que é o Luiz Fux. Gente do céu, maravilhoso. Seria um sonho uma notícia dessa. Então, inclusive, eu vou trazer aqui a matéria para vocês, explicando aqui os detalhes dessa notícia, gente, tá? Que pegou o Brasil inteiro de surpresa. É essa aqui que tá na sua tela. Deixa eu diminuir aqui para vocês. Gente, urgentíssimo. Valdemar prevê reviravolta sobre Bolsonaro no STF em até 20 dias. Agora é aqui, gente, tá? Preste atenção, porque aqui tem mais riqueza de detalhes do que pode acontecer a partir de agora. É aqui que vem a notícia boa. Vejam só. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira que o cenário político pode passar por uma reviravolta nas próximas semanas. Durante evento promovido pelo Movimento Brasil Competitivo em Brasília, o dirigente citou a revisão criminal apresentada pela defesa do ex-presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e disse esperar novidades em 15 ou 20 dias. Então, a partir de agora, a qualquer momento nos próximos 15, 20 dias, Bolsonaro pode ser solto novamente. Existem chances gigantes de que isso aconteça. Valdemar declarou que o Brasil não vai ficar como está e sugeriu que o recurso protocolado pela defesa de Bolsonaro poderá ter desdobramentos em breve. Segundo o presidente do PL, a ação foi distribuída ao ministro Cássio Nunes Marques com revisão de André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro ao STF. Falamos com o Fachin, que organizou esse negócio de sorteio. Entramos com 2 revisões do processo criminal do Bolsonaro. Teremos novidades nos próximos 15 ou 20 dias, afirmou Valdemar Costa Neto. Valdemar também elogiou o presidente do STF, Edson Fachin, ao comentar o sistema de distribuição dos processos da corte. O Fachin é de esquerda, mas é um homem honesto, disse o Valdemar. O recurso mencionado pelo dirigente do PL busca revisar a condenação
de Bolsonaro de 27 anos e 3 meses de prisão no processo sobre a tentativa do golpe de Estado. Ao deixar o evento, Valdemar foi questionado sobre o que quis dizer ao afirmar que muitas coisas devem acontecer nas próximas semanas. Então, gente, se inscrevam aqui embaixo no canal, que eu vou estar de olho nisso aqui. Valdemar da Costa Neto acabou de afirmar que muita coisa está para acontecer nas próximas semanas sobre a soltura de Jair Messias Bolsonaro. Ele respondeu que a expectativa envolve diferentes fatores e citou como exemplo a reversão da situação jurídica do presidente Lula. Tudo pode acontecer, depende do STF, depende deles. Quando Lula estava preso, alguém imaginou que ele pudesse ser solto e se candidatar? Durante o encontro, o presidente do PL também comentou o momento interno da legenda e afirmou trabalhar para pacificar divergências entre aliados, sem citar diretamente o desentendimento e tal. Isso aqui não interessa para nós, porque o que interessa é a soltura do líder da direita, Jair Messias Bolsonaro. E é ou não é para comemorar, gente, tá? E aí, se não tiver champanhe, ó, pega um cafezinho, gente, comemora. É notícia maravilhosa. Gente, já pensou se isso aqui dá certo? Meu Deus do céu. Eu acho que é Deus agindo. Isso aqui é Deus agindo. Fé no Pai que o inimigo cai, gente. Parece que o inimigo tá caindo. Que notícia maravilhosa. Compartilhem. Explode o máximo possível que vocês puderem essa notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro. Se Deus quiser, logo em breve, teremos Bolsonaro livre, leve e solto, lutando junto com Flávio Bolsonaro e a direita para salvar o Brasil desse partido das trevas. Deixa eu trazer o Eduardo Bolsonaro, gente, tá? Eduardo Bolsonaro rasgou o verbo e explodiu uma bomba, gente, tá? A direita, o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eles estão insatisfeitos aí com algumas coisas que estão acontecendo. Tem outra informação que ele acabou de trazer aqui também, uma notícia que está prestes a sair na imprensa, que vocês vão gostar. Ele vai trazer absolutamente tudo aqui nesse boletim. Assistam, mas assistam com muita atenção. Vejam só, eu queria que vocês assistissem esse vídeo do Eduardo Bolsonaro e colocassem aqui embaixo a opinião sincera de todos vocês. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa pergunta aqui para vocês. Vejam só. Mas o cara que tá com a camisa do Bolsonaro dentro de campo, desculpa o desabafo, tá pensando na eleição de 2030, achando que haverá eleição em 2030 caso o Lula seja reeleito. Então, assim, é um reflexo da mediocridade da direita. Porque não é possível que gente que não tinha onde cair morta, que era vereador ou que era assessor de deputado, que a gente fez campanha, desceu no estado do cara, o cara fica dando apoio tímido. Por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno? Tudo bem, mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem um igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses Joyce e Frota. Tem um vídeo do Paulo Figueiredo em que ele fala que o Zé Trovão deve a liberdade dele ao Jair Bolsonaro. E eu lembro desse fato. Para quem não sabe, o Zé Trovão, no momento após aqui ele tomar acusações de insuflar caminhoneiros, querer parar o Brasil, ele acabou se refugiando no México. Tá? Eu vou poupar aqui do que eu tô falando. Vou me poupar. Pensei numa coisa, mas não vou falar não. E quando ele estava para voltar para o Brasil, ele queria algumas garantias de que ele não fosse ser preso e etc. E ele estava correto, tá? Tava pensando na liberdade dele. Talvez se fosse outra pessoa, né? Se fosse eu no lugar dele ali, ele estava chamando de fujão, talvez, não sei, né? Porque se ele acha que o Jair Bolsonaro é um covarde, o que ele deve pensar de mim que estou aqui nos Estados Unidos? Porque quem fala que o Jair Bolsonaro é covarde é frouxo, via de regra, né? É o pessoal do PT ou é o pessoal do MBL que não gosta do Bolsonaro. Enfim, e aí nessa situação foi feita, eu não sei em qual medida, tá? Mas foram feitas algumas tratativas, algumas articulações para garantir que o Zé Trovão não fosse ser preso. No final das contas, ele acabou injustamente recebendo uma tornozeleira, mas o covarde do Bolsonaro ainda permitiu que o Zé Trovão fosse candidato no PL, que fosse beneficiário do partido do Bolsonaro. Porque muitas vezes o candidato não faz uma votação extraordinária, mas aquelas pessoas que estão no partido acreditando no projeto de Bolsonaro fazem 5, 10, 15 mil votos e ajudam pessoas como o Zé Trovão de serem eleitas, de depois conseguir uma imunidade parlamentar, né, ao menos em tese, para poder falar hoje em dia, uma imunidade processual, um bom salário. Eu acho que, né, um deputado federal o Zé Trovão deve estar recebendo um salário melhor daquele que ele recebia enquanto caminhoneiro, enfim, de dar para ele instrumentos de trabalho. Então o covarde dá instrumentos de trabalho para o Zé Trovão. O que o Zé Trovão faz? Chama o cara de covarde,
na boca da eleição. Eu acho que isso daí, né, além de desonesto, além de falta de hombridade, falta também com inteligência, porque a gente está à véspera de uma eleição, isso não é saudável para o movimento como um todo, vai ser explorado pela esquerda, mas eu acho que isso daí é fruto de uma falta de disciplina partidária. Quando você vê, por exemplo, a deputada Ana Campanholo fazendo como bandeira política falar contra o Carlos Bolsonaro, que é o indicado de Jair Bolsonaro, que é desde 2000 vereador, o cara está esperando há 26 anos na fila. O vagabundo do político que está há 4 anos na política acha que agora tem que ser a vez dele, porque ser deputado é pouca merda, ele acha que não, eu que tenho que saber quem é senador, quem não é. E aí vai a Ana Campanholo, vai no Brasil Paralelo, ela dá várias entrevistas em rádios locais, ela vai no Pânico, ela vai em tudo quanto é local. Para quê? Para falar mal de Carlos. Não, porque o Carlos é catarinense. Sendo que ela apoiou para vereador de Florianópolis um paulista na eleição anterior. Falei, meu Deus do céu, quanta hipocrisia. Mas quando você não pune essas pessoas, todo mundo fica à vontade para falar merda que for. Aí você fica em casa pensando, né? Pô, mas a esquerda não faz isso. É claro, na primeira vez que um deputado falar contra uma indicação do Lula dentro do PT, sabe o que vai acontecer com esse deputado? Ele não vai nem ser candidato. Sabe o que acontece com o Zé Trovão? Ele não toma nenhuma advertência verbal. E aí fica isso daí. A gente é o quê? É um bando de louco num partido. A gente merece essa peste de um bando de louco. Por quê? Porque o partido não tem disciplina. Ele não se comporta como um partido político. Não, deixa isso, não sei o quê. Enfim, é a minha opinião. Eu sou voto vencido. Então o que nos resta fazer? Nos resta expor a opinião para deixar o nosso eleitorado, as pessoas que confiam no nosso trabalho, cientes. Então, para ter esse tipo de coisa, onde chega numa situação crível, numa campanha, que, poxa, tô vendo aí o prefeito Ricardo Nunes indo muito, mas muito bem. Em bom português, né? Está sendo melhor do que encomenda o prefeito Ricardo Nunes. E com a moral lá em cima, capital político lá em cima, vai apoiar o meu amigo Flávio. Está dando declarações melhores do que vários deputados bunda mole da direita que não fazem nada pela campanha do Flávio. Alguns fazem, tá? Alguns merecem. Eu espero que vocês estejam vendo quem está fazendo campanha para o Flávio. Ah, porque é o irmão do Eduardo? Não, porque é a única saída que a gente tem para dar um respiro nessa ditadura. Para a gente poder dar o exilado, voltar a abraçar o seu ente querido. Para tirar a Isaracina Gosta, de 70 anos de idade, de dentro da cadeia, da Adalgisa. Ah, eles estão em prisão domiciliar agora. Mas amanhã, se o ditador acordar de ovo virado, ele manda todo mundo de volta para a cadeia. Vocês não viram isso? Vocês não estão vendo o Felipe Martins condenado por nada? Né? O Jair Bolsonaro, Felipe Martins condenado por uma viagem que ele não fez, por uma minuta que não existe, ninguém nunca viu, minuta de golpe. Então é contra isso daí que a gente está lutando. E a gente esperava que fosse ter todo mundo remando para a mesma posição. No Brasil, normalmente são pessoas comuns que têm esse tipo de discernimento, mas o cara que está com a camisa do Bolsonaro dentro de campo, desculpa o desabafo, está pensando na eleição de 2030, achando que haverá eleição em 2030 caso o Lula seja reeleito. Então, assim, é um reflexo da mediocridade da direita que está fazendo aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre falou. Tem gente na direita que não está preocupada em destruir o establishment. A gente tem pessoas na direita que está preocupada o quê? Em ser o establishment, em trocar os atores para que ele se beneficie sendo essa elite. Porque não é possível que gente que não tinha onde cair morta, que era vereador ou que era assessor de deputado, que a gente fez campanha, desceu no estado do cara, o cara fique dando apoio tímido. Enfim, desculpa o desabafo, pessoal, mas eu quero deixar registrado isso para que as pessoas entendam que a gente não concorda com essas posições do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude, mas você, eleitor, você pode tomar. E é por isso, por exemplo, que a gente tem que rebater o Rodrigo Constantino quando ele diz: por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno? Tudo bem, mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bobos igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses merda, tipo Joyce e Frota. Porque demora anos para entender que tinha um problema grave lá, a gente avisando, tinha um problema grave com militares. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando, não, tinha que ter feito diferente. Eu falei, caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? Aí daqui a pouco vai falar o quê? Como ele vai ficar sem argumento, o que ele vai falar? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa para falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui, em nome da possibilidade de pacificação. Desculpem meus palavrões, mas hoje subiu a cabeça aqui. Visivelmente bastante magoado, né, gente? Na verdade, até abalado, né? Eu percebi que o Eduardo Bolsonaro ficou muito abalado com aquelas falas do Zé Trovão, gente. Tá? O Zé Trovão, em um podcast recente, chamou o Bolsonaro de covarde, né? Aquilo ali doeu muito, muito, muito mesmo na direita, parlamentares da direita. Tá aqui o próprio Eduardo Bolsonaro mostrando, né, gente, tá? Que ficou visivelmente magoado, chateado com toda essa situação,
tá aqui alertando que tá meio bagunçado o partido, né? Esse tipo de traições não pode acontecer e a pessoa ficar impune. O próprio Zé Trovão, né, gente, postou um vídeo nas redes sociais explicando que tiraram a fala dele de contexto, que ele admira o Bolsonaro, né, que ele sempre admirou, que é da direita, que vai continuar lutando com o Bolsonaro, com o clã Bolsonaro, e também ficou ali tentando se explicar, gente, mas uma coisa que o Eduardo Bolsonaro comentou que realmente é muito grave, gente, tá? São esses ataques. É a direita se degladiando. A gente está aí, em plena eleição. Flávio Bolsonaro praticamente empatado com o Lula da Silva. É a grande chance do Brasil se livrar de Lula da Silva. E é lamentável que esteja acontecendo esse monte de picuinha dentro da direita, gente, tá? Isso aqui já é opinião minha, né? Eu compartilho da mesma opinião do Nicolas Ferreira. Cara, tem que focar no Lula, no PT, em expurgar, alijar, enxotar o Lula e o PT do poder. Mas fica a direita se degladiando, gente. Tá? Esse comentário do Zé Trovão veio na pior hora, gente, tá? Plena campanha, Flávio Bolsonaro a todo vapor, a direita, os deputados. Existem muitos deputados da direita que estão juntos, alinhados, focados em derrubar e destruir Lula da Silva. Mas aí sempre tem um ou outro que faz um comentário, sim, sabe? Totalmente fora da casinha. O Paulo Figueiredo foi lá e disse: olha, mulher vota mal. Pra quê? Desnecessário aquele comentário. Foi massacrado pela imprensa, pela esquerda, deu motivo, deu munição para ser massacrado. Completamente desnecessário aquele comentário do Paulo Figueiredo. Claro que isso não tira todo o mérito que ele tem, porque o cara tá dando sangue para tirar o Lula do poder. Não é porque cometeu uma derrapada que vai tirar todo o mérito de tudo de bom que ele já fez. Inclusive, eu disse isso no vídeo que eu comentei sobre essa questão, né? O Zé Trovão, gente, que comentário desnecessário. A gente sabe que ele adora o Bolsonaro, que ele, né, que ele tem o Bolsonaro como ídolo, que ele admira o Bolsonaro. Pra que comentar isso no podcast? Ele sabia que aquilo ia reverberar, que ele explodiu no Brasil inteiro. A esquerda tá, ó, batendo palma, tá vibrando com essas crises na direita, que, gente, tá passando a hora de acabar isso, focar no que interessa. É Lula, é o PT, nos escândalos do Lula. É mostrar pro povo, não é mostrar picuinha dentro da direita, mostrar os escândalos. A ineficiência, a incompetência do Lula. É isso que a gente precisa mostrar. Eu fico chateada também com isso, né? Além do Eduardo, eu também fico completamente chateada, sabe? A gente da direita, é jornalista da direita, pra que isso? Ficar se degladiando. Lamentável, gente, tá? E tem mais notícia terrível pro Lula. Disse pra vocês que era duas, né? Partido Novo aciona o TCU para evitar que o Lula gaste 800 milhões em publicidade. Ou seja, Lula está prestes a gastar quase R$1 bilhão com propaganda, torrar o nosso dinheiro. É a farra do boi com o nosso dinheiro que o Lula sempre foi acostumado a fazer, mas parece que o Lula não vai ter vida fácil a partir de agora não, tá? Se ele tá com a intenção de torrar o nosso dinheiro para fazer publicidade, fico pensando, publicidade do quê? O que o Lula fez de bom pro Brasil, né? Mas parece que a coisa vai ficar difícil pro Lula, ó. O Partido Novo ingressou com uma ação popular na Justiça Federal e uma representação do Tribunal de Contas da União para tentar suspender quase 800 milhões em despesas de publicidade institucional empenhadas pelo governo federal no primeiro semestre de 2026. Nas duas petições, a legenda argumentou que recursos da Secretaria de Comunicação, né, da SECOM, vêm sendo utilizados para exaltar a figura do presidente Lula, em vez de cumprir a finalidade constitucional da publicidade institucional de informar, orientar e educar a população. Ou seja, ao invés de usar esse dinheiro para informar, orientar e educar a população, parece que o Lula está utilizando esse dinheiro para fazer campanha, para mostrar os feitos do governo dele. E isso não pode acontecer. Para o partido, as ações violam os princípios de impessoalidade
e da moralidade administrativa. A ação popular foi apresentada pelos deputados Marcel Van Hatten, Adriana Ventura e Luiz Lima, além do senador Eduardo Girão. Já a representação ao TCU foi protocolada pelo presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro. Os documentos pedem a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os atos de empenho e a execução dos contratos de publicidade da SECOM, além da posterior declaração de nulidade dos atos administrativos questionados. Ou seja, para impedir que propagandas futuras sendo utilizado aí desse dinheiro não aconteça, né? Preliminar. Lula e o PT usam o mesmo modo de agir há décadas, apropriando-se de recursos públicos para favorecer seus companheiros e seus próprios interesses, afirmou Marcel Van Hatten. É imoral, é ilegal esse argumento de gastos com publicidades para tentar apenas exaltar a imagem do Lula utilizando dinheiro público. É ilegal, pode ser caracterizado como crime e Lula pode pagar muito, mas muito caro por causa dessa questão.